Bom dia. Vamos começar aqui a falar sobre o projeto de estudo de caso. Como eu prometi para vocês, que é a última parte que falta no nosso curso de Circuitos Elétricos 2. O que eu vou expor aqui para vocês será um modelo, um exemplo de uma instalação elétrica industrial. Nós vamos chegar até a parte mais importante, que seria a correção do fator de potência. Durante toda essa exposição eu vou abrir vários parênteses e no final eu vou falar um pouquinho sobre motores, porque vocês vão ter que escolher alguns motores específicos para este caso, tá bom? O som pode ficar um pouco ruim, então eu peço que releve um pouco esse fator, tá? Que eu estou tendo que improvisar aqui na apresentação, tá bom? Então vamos lá, vamos começar falando sobre dimensionamento da demanda para projeto elétrico industrial, tá? São fatores de projeto elétrico industrial. Aplicação desses fatores de projeto para garantir uma maior economia de empreendimento. Omitindo esses fatores, a potência de equipamentos pode conduzir a um alto custo. Então, por exemplo, fator de demanda, tá? O que seria esse fator de demanda? É a relação entre demanda máxima e a carga total instalada, ou seja, a potência instalada. O que seria essa demanda? Quanto de energia você vai desprender do seu empreendimento? E qual é a potência instalada nele? A potência instalada são os equipamentos que vocês vão colocar nesse projeto, tá bom? E essa potência instalada é a soma das potências nominais de todos os equipamentos de instalação industrial. Então a gente pode tirar o fator de demanda como a relação entre a demanda máxima dividido pela potência instalada, tá bom? E a demanda máxima, ela pode ser, a unidade dela é o kilowatt ou kilovolt ampere. As unidades, elas são iguais, tá? A nomenclatura só é diferente para poder diferenciar. Lá na frente, quando a gente olhar para o triângulo de potência, nós vamos verificar que nós vamos ter potência dado em watt, dado em volt ampere e volt ampere reativo. Essa diferença de nomenclatura é somente para diferenciar uma e outra, tá? E a potência instalada é a soma das potências nominais em quilowatts ou kilovolt ampere, tá? Como seria uma curva de demanda característica? Bom, essa aqui é uma curva de demanda. Se nós olharmos aqui, a gente tem a evolução da potência ali, da demanda, de 0 a 24 horas, ou seja, durante um dia. Então, aqui por volta da 1 hora nós temos a demanda mínima, aí a gente tem aqui um aumento, vem aqui um patamar, aí a gente atinge um valor que é a potência instalada de 750 kW e aqui a demanda máxima, ou um pico de demanda, tá? Como a gente pode sinalizar aqui. O fator de demanda para esse caso seria o que? A demanda máxima dividido pela potência instalada. Então a gente pode chegar aqui nessa relaçãozinha. O fator de demanda seria 480 kW ou kV ampere. O valor é o mesmo, não há nenhum fator de conversão, dividido por 750 kW, que seria a potência total instalada. E a gente chega num fator de demanda de 0,64, ou seja, 64% dos equipamentos, 64% da demanda máxima será utilizada somente, né? Não se utiliza todo isso daí. A gente vai verificar mais para frente, tá? Ainda dentro do fator de demanda, a relação entre a demanda máxima de um grupo de aparelhos pelas demandas somadas individuais dos aparelhos do mesmo grupo no intervalo de tempo considerado. O número de motores em operação. Se você tiver de 1 a 10 motores em operação, o fator de demanda ele vai estar entre 0,7 e 0,8. Esse valor é tabelado, isso vai ajudar para a gente poder dimensionar a nossa rede, tá? Então a gente está tentando encontrar essa relação. Significa que a gente não vai estar sempre usando todos esses motores. Se nós tivermos de 11 a 20 motores em operação, o fator de demanda ele vai entrar entre 0,6 e 0,7. Aqui está 60 e 70 porque está em percentual. Se a gente dividir, a gente chega em 0,6. De 21 a 50 motores, a gente vai ter um fator de demanda de 55 a 60%.
Por outro lado, de 51 a 100 motores, de 50 a 60%. Acima de 100 motores, considera-se um fator de demanda entre 45% e 55%, tá bom? Esses valores são tabelados e a gente já vai entender na prática, num exemplo, como a gente pode utilizá-los. Vamos lá. Outra coisa importante, além do fator de demanda, ou seja, a gente não se utiliza tudo, aquela energia que a gente dimensionou ao mesmo tempo, mas é o fator de simultaneidade, ou seja, quantos motores podem estar ligados, quantos equipamentos podem estar ligados ao mesmo tempo. Então vamos pegar aqui alguns casos. Ó. Então, aqui, ó, equipamento, motor de 0,75 a 2,5 cavalos. Se nós tivermos dois motores, a gente vai ter um fator de simultaneidade de 0,85. Por outro lado, se tivermos 50 motores, a gente vai ter um fator de simultaneidade de 50. Ou seja, dois motores, existe 85% desses dois estarem ligados ao mesmo tempo. Por outro lado, se for 50, a chance ela vai ser menor. Então a gente tem aqui motores de 3 a 15 cavalos, motores de 20 a 40 cavalos, e aqui na linha correspondente, tá, seria o fator de simultaneidade. Motores acima de 40 cavalos, retificadores, soldadores. Repara aqui, ó, fornos resistivos, 2 ou 4. Não parece para mais aqui. Se a gente tiver um caso específico que tenha mais fornos resistivos, aí a gente procura essa informação, mas não há necessidade. O fator de simultaneidade é 1, ou seja, se tiver 4 motores, fornos resistivos, a gente vai considerar os 4 motores resistivos. E por outro, fornos de indução também, que está aqui. Bem? Bom, vamos pegar isso no caso de um exemplo. Tá bom? Em uma instalação elétrica, ela possui os seguintes equipamentos: 15 motores de 5 cavalos, 4 motores de 50 cavalos e um forno resistivo de 70 kW. Tá? Qual o valor da potência que devemos considerar para dimensionar nossa instalação elétrica? Ou seja, eu tenho uma fábrica que vai ter esses equipamentos que eu acabei de citar. Só que eu preciso dimensionar quanto ela vai consumir de potência. Bom, aqui, ó, se vocês olharem, eu vou pegar 15 motores de 5 cavalos, só que eu quero isso em watts. 1 watt é 1 cavalo é 735 watts, ou 0,735 quilowatts, tá? Então, isso em watt, 55,125 quilowatts. Motores de 50 cavalos. Então, nós temos 4 motores, 50 motores, e o fator de conversão de cavalo para quilowatts. Chegamos a 147 quilowatts. Fornos resistivos. Um forno de 70 kW, então temos 70. Quanto será a potência instalada total? A potência instalada total, ela vai ser essa daqui, ó, 55,125 mais 147 mais 70. Chegamos em 272,125 kW. Bom, agora a gente tem que fazer uma pequena correção. Lembra que eu falei do fator de utilização, o fator de demanda e o fator de simultaneidade? A gente tem que levar essas coisas em consideração. Então vamos lá. Vamos multiplicar pelos fatores de simultaneidade correspondentes. Motores de 5 watts. Bom, se a gente olhar o motor de 5 watts, eu vou voltar aqui. Ó. Temos um motor de 5 watts. Ele entra nessa linha que está aqui. Quantos motores nós temos? A gente tem 5 motores. Né? 15 motores nós temos. 15 motores, o fator de simultaneidade é 0,65. Então a gente volta, a gente vai ter a demanda, a potência instalada para os 15 motores e o fator de simultaneidade, 65. Então a gente considera 35,83. Motores de 50 cavalos, nós temos 4 motores de 50 cavalos. Vamos voltar aqui. Motor de 50 cavalos, ele entra acima de 40 cavalos. Quantos? 4. O fator de simultaneidade é o 0,8. Então a gente vem aqui, 147 vezes 0,8. Então a gente chega nessa potência. E o forno resistivo, o fator de simultaneidade, ele é 1. Então dessa forma, o valor que nós devemos considerar para a instalação elétrica não é aquele 272, e sim o 223 kW, porque a gente tem que levar em consideração fatores de simultaneidade. Tá bom?
Vamos lá, continuando. Fator de utilização é o valor pelo qual deve ser multiplicada a potência nominal do aparelho para se obter a potência média pelo mesmo, nas condições de utilização. Fornos a resistência, fator de utilização é 1. Secadores e caldeiras, fator de utilização é 1. Fornos de indução, fator de utilização também é 1. Motores de 0,75 a 2,5 cavalos, 0,7. Motores entre 3 e 15 cavalos, o fator de utilização é 0,83. Motores de 20 a 40 cavalos, o fator de utilização é 0,85. Motores acima de 40 cavalos, o fator de utilização é 0,87. Soldadores e retificadores, a gente tem o fator de utilização 1. Okay? Então, dessa forma, a gente consegue agora calcular qual vai ser a potência instalada que a gente precisa ter numa determinada indústria, dependendo dos equipamentos que a gente tem lá. Lá no nosso projeto, quando a gente for definir, vocês vão ter que dimensionar. Como vocês vão dimensionar? Vocês vão propor uma fábrica, vão propor uma quantidade de motores, e para isso vocês vão ter que fazer essas contas e levar em consideração. Um outro fator importante vai ser a demanda de iluminação. Se vocês lembrarem, foi acho que se vocês lembrarem, no seminário do Arthur e do Gutnick, eles falaram um pouco de iluminação, tá? Então lá eles citam as normas, e aí vocês podem buscar essa informação. Então, qual que seria a demanda de iluminação? A demanda de iluminação, ela vai ser o fator de multiplicação por perdas no reator e harmônicas, tá? Que multiplica essa seguinte razão aqui, ó, o número de lâmpadas, a potência nominal das lâmpadas, mais as perdas dos reatores dividido pelo fator de potência. Ó, pela primeira vez apareceu o fator de potência. Então a gente vai ter que levar em consideração esse fator de potência. O 1000 que surge aqui é para pegar essa demanda que vai estar em volt-ampere e convertê-la para 1000 volt-ampere, tá bom? Então a gente sempre vai trabalhar com quilo aqui como fator multiplicativo. Se vocês olharem na conta de luz da residência de vocês, vocês vão verificar que vocês pagam pelo quilowatt-hora, a potência consumida em uma hora, isso dado em quilowatts-horas. Então vamos ao nosso projeto elétrico industrial. Então a gente tem aqui uma planta, tá? Essa planta ela tem aqui uma administração, a gente tem um quadro de luz, nesse quadro de luz estão ligados 150 lâmpadas de 40 watts, tá? E 52 lâmpadas de 100 watts. Aqui, se a gente olhar aqui, essas 150 são lâmpadas fluorescentes, essas de baixo, lâmpadas incandescentes. Temos também aqui uma subestação, que a gente vai chamar aqui de quadro geral de força. Essa subestação está ligada. Então aqui atrás a gente tem a rede da concessionária, nós pegamos a energia da rede da concessionária e ligamos na nossa subestação. E aí a gente divide em duas partes. Nós temos o quadro central 1, aqui não está escrito, vamos chamar de CCM1, e aqui o quadro central 2, que é o CCM2, que são para dois setores de carga. E aqui o quadro de luz. No setor de carga 1, que está ligado aqui no CCM1, não está marcado aqui, mas é o CCM1, nós temos a quantidade de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 motores. Tá? E aqui no CCM2, nós temos 15 motores divididos em dois tipos. 5 motores do tipo 3 e 10 motores do tipo 2. Bom? Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Para esse projeto, os motores do tipo 1, eles são motores de 75 cavalos. Eles possuem um rendimento de 0,92 e um fator de potência de 0,86. Tá? Os motores do tipo 2, eles são motores de 30 cavalos, rendimento de 0,92 e um fator de potência de 0,83. Os motores do tipo 3 são de 50 cavalos, eles possuem um rendimento de 0,92 e um fator de potência de 0,86 também. Tá? Como determinar as demandas do quadro CCM1, do quadro CCM2 e do quadro de luz?
e a potência necessária do transformador da subestação. Então é isso que a gente precisa encontrar. Todos os motores são de indução, tá? Tipo rotor e gaiola, nós vamos ver isso lá na frente. E 4 polos. As perdas dos reatores é de 15,3 watts e o fator de potência é de 0,4. Para os motores, considerar um fator de potência igual a 1, tá bom? Então essas são as informações que a gente tem. Vamos continuar aqui então com o nosso projeto. Cálculo da demanda dos motores. Motor 1. Qual é a potência do motor? É a potência nominal do motor vezes o fator de utilização. Bom, nós temos o motor 1, ele é um motor de quantos cavalos? Ele é um motor acima de 70, ele é um motor de, a gente olhar aqui, 75 cavalos. Um motor de 75 cavalos, ele vai ter um fator de utilização de 0,87. Então a potência nominal vai ser 75 vezes 0,87. Isso vai me dar 65,25 cavalos, tá bom? Agora aqui nós temos qual que é a potência do motor então? Vai ser, a demanda do quadro 1 vai ser a potência do motor, 65,25 vezes 736. O que a gente está fazendo aqui é converter isso de cavalos para watts, tá bom? E o fator dividido pelo fator de potência vezes o rendimento. Lembra que ele também deu rendimento. O fator de potência, para esse caso, é 0,86, o rendimento 0,92. Então a demanda, o M1 ali, para aquele quadro 1, ele vai ser de 60,7 kWh. Por que eu só calculei do motor 1 para o quadro 1? Porque somente eles estão ligados lá. Os motores 2 e 3 estão ligados no CCM2, que é outro quadro. E a continha está aqui embaixo. A potência do motor vai ser 30 vezes o fator de demanda, que nesse caso vai ser 0,85. Isso está relacionado com a potência do motor. Vamos voltar. Nós temos aqui, ó, motor de 30 cavalos. Motor de 30 cavalos está entre 20 e 40, fator de utilização 0,85. Então a potência do motor, 25,5 cavalos. E a demanda vai ser a potência do motor dividido pelo fator de potência vezes o rendimento. Fazendo essa conta, 25,1. De fórmula similar, nós temos aqui a potência dos motores 3. O motor 3 é um motor de 50 cavalos. Se ele é de 50 cavalos, fator de utilização é 0,87, fazendo a continha dá 43,5. Agora, calculando a demanda, que é a potência do motor dividido pelo fator de potência vezes o rendimento, nós temos aqui a demanda de 40,4 kWh. Então, podemos calcular a demanda do quadro 1, que é o próprio valor que a gente calculou lá atrás, 60,7 kWh, só que a gente calculou para um motor. Mas, na verdade, nós temos 10 motores e nós temos aqui também esse 0,65, que é o número de equipamentos, que é o fator de simultaneidade. Então, se nós olharmos lá para o motores 1, são motores entre 20 e 40, nós temos 10 motores, 0,65 é o fator de simultaneidade. 10 é a quantidade de motores e 60,7 é a demanda desse quadro. Então, para o quadro 1, a demanda vai ser de 394,5 kWh. Tá? Já para o quadro 2, nós temos dois conjuntos de motores, tá bom? Temos esse caso aqui e esse outro caso que está aqui. Então, a gente vai ter 10 motores de um tipo e 5 motores de outro jeito. Então, a gente tem dois fatores de simultaneidade. Para o caso de 10, o fator de simultaneidade é 0,65, a demanda dele é 25,1, são 10 motores, mais 5 motores cujo fator de utilização de simultaneidade, é 0,7, e a demanda é 40,4. E a gente chega numa demanda total do quadro de 304,55 kWh. Okay? Vamos guardar esses resultados, vamos reservar lá no canto. Vamos para o quadro de luz. As lâmpadas com reatores, elas têm uma perda desses reatores de 15,3. E o fator de potência que foi dado de 0,4. Então, a gente vai ver que quando a gente tem lâmpadas com reatores, a gente tem uma perda muito grande. Por isso que as lâmpadas de LEDs, elas se tornam até mais econômicas. A gente não usa aqueles reatorzinhos
para poder ligar. A gente liga direto ela na rede. Ela vai ter o fator de demanda da rede e não o fator de demanda dos reatores. Tá? As lâmpadas incandescentes, fator de potência 1. Então a demanda de iluminação vai ser esse FM aqui, que são perdas devido a harmônicas. Esse valor aqui ele é tabelado, a gente vai usar 1,08, não há uma explicação porque 1,08 é um valor de tabela e está bem dentro da nossa realidade. Nós temos 150 lâmpadas do tipo fluorescente, tá? Então a gente tem aqui 150 vezes esse fator que está aqui, mais as lâmpadas devido às incandescentes. Vamos só confirmar esse valor das lâmpadas, que eu acho que não era 152. Vamos voltar aqui, é 52. Então aqui onde está 152 está errado, é 52. Então vai ser 52 vezes 100. Bom, fazendo esse cálculo, a demanda do quadro de luz é de 26,3 kVA. Bom, então o nosso projeto, então, olha, a demanda do quadro geral vai ser a demanda do quadro 1, mais a demanda do quadro 2, mais a demanda do quadro de luz. Somando tudo, nós temos 725 kWA. Okay? Então a gente tem que agora especificar qual teria que ser a demanda da potência do transformador. Tá? A potência do transformador ela vai ser então a potência geral que a gente calculou, 725. Então a gente tem que ter um transformador que forneça essa potência. Aí a gente pode ligar de duas formas, um transformador de 750 kVA ou dois transformadores, um de 500 kVA e outro de 225 kVA, e trabalhando em paralelo. Qual que é a vantagem de ligar esse segundo caso do transformador? Se você tiver um problema na sua indústria somente com um transformador, você não vai conseguir, você vai parar a sua empresa inteira, a sua indústria toda. No entanto, se tiver dois transformadores dimensionados de forma diferente, você pode, mesmo caindo um, você consegue utilizar usando o seu segundo transformador. Tá? Então é melhor calcular aqui o caso de dois transformadores, um de 500 kVA e outro de 225. Okay? Bom, vamos continuar aqui então. Vamos determinar o dimensionamento dos disjuntores do quadro CCM1 e do quadro CCM2. Lembrando que o quadro CCM1 é esse que está aqui. E o quadro de luz e o quadro geral de força. A alimentação a gente vai considerar ser uma alimentação trifásica, 380 volts, tá? E a gente pode calcular então esses condutores que está aqui. Então, chegando lá, vamos calcular a corrente. Bom, a demanda a gente viu que é 394,5. Então, a gente pode relacionar a demanda como raiz de 3 vezes V vezes I, tá? E daqui a gente tira a corrente. Bom, a mesma coisa a gente faz para o quadro 2 e a mesma coisa a gente faz para o quadro de luz e para o quadro geral de força. Repare que tem um fator aqui, raiz de 3, que a gente surgiu aqui de forma mágica. Qual que é a origem desse fator raiz de 3? Vamos abrir nosso primeiro parênteses e verificar o que tem. Bom, nós temos aqui então uma linha trifásica, de 380 volts. Então cada fase está carregando 380 volts ali, certo? Então, e elas são defasadas de 120 graus, então elas são igualmente defasadas. Então vamos olhar aqui o seguinte, ó, vamos pegar somente duas fases. Então a gente tem aqui, ó, a tensão FB, a tensão FA. Poderia pegar outras duas que está ali, tá? Então eu vou falar o seguinte, essas aqui é a tensão de fase e aqui a soma dessas duas é a chamada tensão de linha. Esse fator raiz de 3 ele surge quando a gente converte tensão de linha para tensão de fase. Okay? Então, se a gente olhar aqui, ó, esse cara tem o mesmo tamanho que esse. Por que tem o mesmo tamanho que esse? Porque eu estou trabalhando em redes equilibradas. Se elas são equilibradas, as tensões são iguais. Eu não estou trabalhando com um 110, outro 220 e o outro 380. Não, estou trabalhando todo mundo aqui com a mesma fase. Então, a fase A é igual à fase B, que eu vou chamar de VF, que é a tensão de fase. Se a gente lembrar da lei dos cossenos, né,
O FL, que é a tensão de linha ao quadrado, vai ser a tensão de fase ao quadrado, mais essa tensão de fase ao quadrado, menos 2 vezes essa fase por essa fase, vezes o cosseno entre elas, que é o cosseno de 120. Bom, substituindo os valores que tem aqui, a gente vai chegar que esse carinha aqui, cosseno de 120, ele vai ser menos meio, e eu vou somar esses 3 termos, vai ficar 3 vezes a tensão de fase ao quadrado. Dessa forma, a tensão de linha ela é a raiz de 3 vezes a tensão de fase. Então foi por isso que surgiu aquele fator tensão de... aquele fator raiz de 3 no nosso caso, que estava lá atrás. Okay? Então, voltando ali então, naquele caso, se a gente olhar aqui então, a demanda ela vai ser a raiz de 3 vezes V vezes I, tá? E aqui a gente isolando para I, a gente consegue achar qual que é a corrente máxima para o quadro 1. A gente tem aproximadamente 600 A. E a gente vai aqui no quadro 2, nós temos mais ou menos 460 A. No quadro geral de luz, temos aproximadamente 40 A. E no quadro geral, que é a soma desses 3 casos que temos aqui, nós chegamos em 1101 ampere, mais ou menos 1102 ampere, ok? Então vamos voltar aqui, pular de novo o fator raiz de 3 e a gente vai olhar aqui, ó, tá bom? A gente vai trabalhar com essa norma A2, tá? Que são cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolado. Tem. Quantos condutores carregados a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar esse aqui com o caso de 3. Então se a gente olhar aqui, ó, nós temos uma corrente de 623, vamos olhar de novo lá, ó, vou passar aqui pro lado aqui rapidinho. Aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó, para o quadro de luz 1 até o quadro de força, a gente vai considerar 50 metros, e a corrente que nós calculamos lá atrás era de aproximadamente 600 ampere. Então 600 ampere está aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, esse cara suporta 623 ampere, a sua seção nominal é de 630 milímetros. Essa é uma opção. A outra opção é usar 2 cabos por fase. Então se eu tenho 3 fases, eu vou ter 6 cabos que está lá. E esses cabos, eles têm dimensionamento de 240. Se a gente vir aqui, ó, 240 vezes 2, né, 240 milímetros, a gente vai ter uma corrente de 346. Se a gente fizermos isso vezes 2, a gente vai chegar em torno de 700 ampere. Então nós podemos usar tanto o cabo de 630 milímetros ou 2 cabos por fase de 240 milímetros, tá? Vamos olhar aqui então. Qual que é a queda e por queda de tensão? Então a gente viu aqui o dimensionamento por esse carinha aqui, né? Por queda de tensão por causa dos milímetros, a capacidade de condução pela seção transversal do fio, e nós podemos ver também por queda de tensão. Por queda de tensão a gente tem essa seguinte relaçãozinha aqui, ó, raiz de 3 vezes ρ, onde ρ ela vai ser a resistividade do fio, a gente está aqui trabalhando com cobre, vezes o comprimento, vezes a corrente, dividido. Qual que é a queda de tensão que eu quero permitir em porcentagem, vezes a voltagem que a gente está usando. Esse 100 aqui é porque esse cara aqui vai estar em porcentagem, tá bom? Então se a gente olhar aqui, ó, para o nosso caso, levando em consideração a queda de tensão, a gente está fazendo essa conta aqui para o caso do fio agora de 90, né? Vamos olhar aqui então. A corrente que a gente encontrou foi uma corrente de 462 ampere. Então, se a gente olhar 462 ampere, a gente vai ter esse fio aqui de 400 milímetros. Ou a gente pode usar 2 por 150. Bom, se nós olharmos aqui agora por queda de potência, eu não fiz a conta para o caso anterior, a queda de tensão. A gente vai ter que a seção transversal, para permitir uma queda de tensão de 2%, tem que ser um fio de 170 milímetros. Então esse fio aqui de 150, ele estaria fora, ele me cairia uma queda de tensão superior a 2%. Então eu jogo ele fora e a gente vai trabalhar com um cabo de 400 milímetros quadrado. A mesma coisa para esse caso aqui, tá? A gente vai usar o de 630, porque se a gente usar o de 240, a nossa queda de tensão ela vai ser superior a 2%. O outro caso
é o quadro de luz até o quadro de força, a gente vai considerar 40 metros. Tá? Então, a gente tem uma corrente de aproximadamente 40 amperes. E se a gente olhar aqui na tabela, a tabela está pequena, vocês dão uma ampliada e depois vocês vão ter um cabo de mais ou menos 10 milímetros. Tá? E aqui, se a gente olhar aqui por queda de tensão de 2%, o cabo tem que ser superior a 6,5 milímetros. Então esse cabo aqui já está dentro. Ó. Bom, e aqui ainda, então a gente vai ter um quadro de luz até o transformador. Tá? Então aquela vem da rede até o transformador, mais ou menos uma corrente de 1.102 amperes. Tá bom? E aí a gente vai encontrar as opções, que se a gente olhar aqui já estoura, mas a gente pode perceber que podemos usar 2 cabos de 630 ou 3 cabos de 300 milímetros. Tá? E se nós fizermos a consideração por queda de tensão, de novo, aceitando 2%, a gente vê que os fios têm que ter um diâmetro superior a 44 milímetros quadrados. Então, qualquer um desses dois aqui permite. Tá bom? Esse eu não posso usar um de 44 milímetros quadrados, senão ele vai estourar, não vai aguentar aqui. Tá? Então aqui, mais uma partinha aqui, para a gente poder encerrar essa parte de dimensionamento. A gente vai considerar o cálculo dos disjuntores, tá? Para cada um dos casos. Então a gente vai ter aqui de uma forma geral essa relação que está aqui, esses limites de corrente. Então a gente tem aqui ó, de 600 a 623 a corrente nominal. A gente usa um disjuntor de 600 amperes. Se a corrente nominal estiver dentro desse segundo intervalo, a gente pode usar um disjuntor de 500 amperes ajustável. E aqui para outro caso a gente pode usar um disjuntor de 50, aqui você pode falar, mas está passando o limite até 51, mas a gente tem uma corrente de 40. E por fim, para o quadro geral, a gente usa um disjuntor de 1.500 amperes ajustável. Eu aconselho a vocês olharem nas normativas para a parte de disjuntores antes de instalar esses rapazes que está aqui. Okay? Bom, dando continuidade então, vamos ao levantamento da carga de TUG, né, que é tomada de uso geral. Tá? Elas devem ser dimensionadas para 600 watts no mínimo, e no caso de cômodo comum, que tenha mais de 3 tomadas, deve-se instalar 3 de 600 watts e as demais de 100 watts. Há também a necessidade de tomadas de uso específico, tomadas que se pode ligar, no caso de casa, máquina de lavar, às vezes um micro-ondas exige uma tomada especial, aparelhos que puxam bastante energia, né, que consumam bastante energia. As tomadas de uso específico devem possuir redes separadas das demais tomadas. Já a potência da tomada deve ser superior ao equipamento que nela será ligado. Lembrando que essas tomadas irão receber equipamentos que solicitam corrente superior a 10 A. Bom, as regras que nós temos para esse tipo de tomada é o seguinte: locais com áreas menor ou igual a 6 metros quadrados, ao menos uma tomada. Locais com áreas maior do que 6 metros quadrados, uma tomada a cada 5 metros ou fração de perímetro. Por exemplo, se você tiver uma área que tenha 7 metros, você vai colocar uma para os primeiros 5 metros, sobra 2. Então você coloca mais uma, então você colocaria 2 tomadas. Cozinhas, copas e áreas de serviço, uma tomada a cada 3,5 metros ou perímetro fracionado. Lembrando que deve-se fazer ao menos uma tomada de uso geral em cima de cada pia. Subsolos, varandas e garagens, uma tomada pelo menos. Banheiros, uma tomada ao menos junto ao lavatório e afastada 60 centímetros do box. Bom, a gente tem um cálculozinho que tem aqui, ó. O número de tomadas de uso geral vai ser a soma do perímetro dividido pela metragem fracionada. Por exemplo, ó, pega uma área de serviço que tenha um perímetro de 6 metros. A área fracionada ela é 3,5, né? Então quer dizer, uma tomada a cada 3,5 metros. Se nós realizarmos essa divisão, a gente vai ter 1,71. Então nós temos que instalar pelo menos 2 tomadas de uso geral. Bom, as cargas de TUG, né, tomada de uso geral, em locais usados como escritórios, comércios e indústrias.
elas seguem as mesmas relações que nós acabamos de ver para o uso residencial, e a gente pode acrescentar algumas outras informações. As prescrições que utilizamos anteriormente para o uso residencial podem ser complementadas com o que segue. Então, em dependências cuja área seja igual ou inferior a 37 metros quadrados, a determinação do número de tomadas de uso geral deve ser feita segundo duas condições seguintes. Uma tomada a cada 3 metros, ou fração de perímetro da dependência, uma tomada para cada 4 metros quadrados, ou fração de área da dependência. Em dependências cuja área seja superior a 37 metros quadrados, o número de tomadas deve ser determinado de acordo com as seguintes condições: 8 tomadas para os primeiros 37 metros quadrados de área e 3 tomadas para cada 37 metros quadrados, ou fração adicional. Deve-se atribuir uma carga de 100 volt-ampere para cada tomada. Volt-ampere ou watts, né? Lembre que é a mesma coisa. Vamos voltar então. Vamos voltar ao nosso caso, que nós temos da nossa planta industrial. Vamos calcular a carga TUG em um ambiente industrial. Nós vamos ter então uma recepção que tenha 8 por 8,8 metros, então a gente tem uma área de 70,4 metros quadrados. A diretoria de produção tem uma área de 50,5 metros quadrados. Controle de qualidade tem 16,6 metros quadrados, 16 por 6 metros, dá 130,5 metros quadrados. O banheiro coletivo masculino ele tem 45 metros quadrados e a área industrial ele tem 2.772 metros quadrados. Se vocês prestarem atenção, a área industrial ela tem uma área muito grande e a gente não vai colocar uma tomada a cada 37 metros quadrados, senão a gente teria que colocar uma quantidade de tomada muito grande. Como a área industrial ela vai ter equipamentos específicos, é comum instalar lá tomadas de uso específico, não tomadas de uso geral. Então, como é uma área muito grande, a gente vai limitar a 5% do número de tomadas que a gente tem, tá? Mas teríamos que calcular as tomadas de uso específico para ela, mas para isso deveríamos saber quais são os equipamentos que a gente vai ligar. Então vamos ver quantas tomadas a gente tem que colocar em cada uma dessas áreas. Bom, a recepção, como nós vimos, nós temos 70,4 metros quadrados. Então a gente vai pegar, a gente tem que colocar 8 tomadas para os primeiros 37 metros quadrados, depois uma para cada quantidade que está sobrando. Então se a gente pegar a área total e subtrair por 37 e dividir por 37, a gente tem 0,9, ou seja, um total de uma tomada de uso geral. Então a gente pega essa uma tomada, tá, vezes 3, mais as 8 que são necessárias, a gente vai ter 11 tomadas de uso geral. Já a carga, então, seria 11 vezes 100, a gente teria que ter umas tomadas dimensionadas para uma carga de 1.100 volt-ampere. Na diretoria de produção, nós temos aqui 8 por 6,5 dá 50,5. A gente vai verificar a quantidade que está excedendo os 37 metros quadrados. Nós vimos aqui que tem 0,36, então é uma fração, então a gente põe a 1. Então a gente tem aqui 1 vezes 3 de novo, mais 8, porque os primeiros 37 metros quadrados são 8 tomadas, e a gente chega novamente em 11 tomadas de uso geral. E a carga, de novo, é 1.100. Falta a gente fazer para o controle de qualidade, tá? Que é 130,5 metros quadrados, 130,5 menos o 37 dividido por 37, a gente vai colocar que deu 2,52 tomadas, ou 3, né? A gente não usa fracionário. Então a gente vai ter a quantidade de 17 tomadas de uso geral. E uma carga de 1.700 volt-ampere. O banheiro masculino ele tem uma área de 45, então se a gente pegar ali de cara a gente vai ter 37, sobra só um pouquinho, vai ser só 4 tomadas de uso geral e uma carga de 400 volt-ampere. Vamos levantar agora da parte industrial, da área industrial. A gente tem uma área muito grande, quase 3.000 metros quadrados. Se a gente calcular da mesma forma para o excedente, nós teríamos que ter aqui então, olha, 74 tomadas vezes 3, né?
mais as 8 das primeiras, só que aqui eu peguei os 5%, ó, 5%, 5 dividido por 100, a gente vai chegar numa quantidade somente de 12 tomadas de uso geral para a área industrial, com uma carga de 1.200 volt ampere. Tá? Então, se a gente olhar dessa forma, nós podemos notar aqui que a gente consegue calcular, dimensionar todas as tomadas que tem, né, para nosso projeto. Bom, eu venho falando bastante de fator de potência e o fator de potência, a correção desse fator de potência. Antes de a gente entrar no fator de potência propriamente dito, precisaremos definir algumas grandezas, como potência instantânea e potência média. Bom, nós vimos já no decorrer do nosso curso que potência é voltagem vezes a corrente. Se a corrente e a voltagem dependem do tempo, a potência também pode depender do tempo, como a gente pode ver aqui nessa primeira expressão. Vamos considerar que a tensão ela varia no tempo de acordo com essa senoide aqui, onde nós temos Vm, cosseno de ômega t mais θv, onde esse θv é a fase da tensão. E a corrente ela varia do tipo Im, cosseno de ômega t mais θi, onde θi é a fase da corrente. Dependendo do caso, a corrente e a tensão elas podem ou não estar em fase, θv podem ou não ser iguais, como a gente já viu. Substituindo na expressão, a gente tem que a potência instantânea ela é dada por Vm cosseno de ômega t mais θv e m cosseno de ômega t mais θi. Tá? Então a gente pode olhar, não dá para concluir muita coisa aqui. Vamos usar alguma relação trigonométrica como essa que segue aqui. Ó. Vamos usar uma relação trigonométrica do tipo cosseno de A mais cosseno de B igual a meio cosseno de A menos B mais cosseno de A mais B, onde A é ômega t mais θv e B é ômega t mais θi. Ficamos com a seguinte expressão, então. Aqui tem um gráfico no fundo, esse gráfico eu esqueci de remover, mas a gente chega numa expressão que é meio Vm e m cosseno de θv menos θi. Se a gente olhar esse termo, ele é um termo constante, ele não tem a dependência do tempo. Porque θv e θi são ângulos normais, né? Pode ser 30, 40, 50, 90, não importa. E Vm e m, ele é valores também, são as amplitudes, né? Tanto da tensão quanto da corrente. Já o segundo termo, a gente tem aqui um termo constante e um termo que oscila. E essa oscilação ocorre com uma amplitude 2 vezes maior do que a amplitude inicial. Antigamente a gente tinha uma amplitude não, a frequência. A frequência era ômega, agora a gente tem uma frequência de 2 ômega. θv mais θi parece ali que são as fases que aumentam. Como ficaria esse gráfico? Esse primeiro termo, que é um termo constante, ele somente desloca a nossa senoide em direção aqui ao eixo do y. Por outro lado, a gente tem aqui a parte que oscila, ok? Então a gente tem essa aqui, é nosso comportamento. Só que temos um problema. Por uma companhia elétrica, ela vem medir a nossa potência, ela não consegue saber, porque medindo o tempo, como que ela vai conseguir somar todo mundo, o que tem ali? Essa potência instantânea não diz muita informação sobre o consumo de energia numa unidade consumidora, seja residencial ou industrial. O correto era trabalhar com uma média. Como uma média, a gente pode pegar, somar a potência durante todo o dia e dividir pelo dia. Seria mais ou menos assim. Vamos pegar a potência, a gente soma, só que se a gente estiver somando num ambiente mais estilizado, vamos dizer assim, a gente integra, né, durante todo o período que a gente quer e divide por esse período. Então nós temos uma média da potência. Então a potência média pode ser calculada por essa expressão, então 1 sobre t, onde t é o período, integral de 0 a t, p de t dt. E vamos pegar o valor da potência instantânea que a gente tem aqui, ó, nesse gráfico, né, nesse slide, e jogar aqui dentro. Quando a gente joga aqui dentro, nós vamos encontrar o seguinte, olha. O primeiro termo, ele não depende do tempo, então vai ser somente uma integral do tempo. O segundo termo, ele depende de um cosseno. A gente não precisa resolver essa integral. A gente pode resolver ela de forma qualitativa. A média de uma função constante vai ser a própria função constante.
A média de uma função periódica, ela vai ser zero. Se a gente olhar esse gráfico aqui, nós vamos perceber que para um período a gente tem uma quantidade da curva que está acima do valor médio e uma outra quantidade que está abaixo do seu zero, vamos dizer assim. Então, se eu tenho uma quantidade positiva e uma negativa, quando eu somo as duas, ela tende a ficar como zero. Então, a potência média ela vai ser dada somente pelo termo constante. A parte que oscila no tempo, ela vai ser nula. Dá para resolver isso de forma quantitativamente, tá? Fica aí como uma ideia para vocês, para praticarem, mas não há necessidade. Por outro lado, a gente pode escrever a potência instantânea em termos dos fasores, né, no domínio da frequência. Se nós escrevermos a tensão como uma amplitude vezes uma fase e a corrente uma amplitude vezes uma fase, e nós escrevermos meio de V vezes I estrela, onde I estrela é conjugado, o que é o conjugado? A gente pega, nós vimos numa das nossas aulas, que o conjugado ele faz o que com o número complexo? Ele muda o sinal da fase. Se a fase fosse mais φ, ela se torna menos φ. Então, dessa maneira, a gente consegue escrever esse termo meio de V e estrela como meio de Vm e M, cosseno de θv menos θi, mais J seno de θv menos θi. E onde a potência média, ela é exatamente a parte real dessa notação de Euler. Então vamos pegar a parte real. A parte real, a potência é meio da parte real de V vezes I estrela, que é o que está escrito aqui em vermelho na última linha. Desculpa. Bom, vamos pegar alguns casos especiais. Primeiro, θv igual a θi. θv igual a θi significa que eles estão em fase. É uma carga puramente resistiva. Então, se para uma carga puramente resistiva, a gente vai ter que a potência média vai ser meio do módulo do fasor I ao quadrado vezes R. Isso daí pode ser um chuveiro, uma resistência de chuveiro, que pode representar isso daí. Um caso especial 2, que é o θv menos θi igual a mais ou menos 90 graus. Então a gente tem ali uma carga que ela vai ser ou capacitiva ou indutiva, não importa muito qual pode ser, puramente reativa, daqui, não só indutiva. O capacitor também terá o mesmo resultado. E a gente vai chegar num cosseno de 90, mais ou menos 90, que é igual a zero. Ou seja, uma carga R resistiva sempre vai absorver potência, enquanto uma carga reativa, L ou C, né, capacitiva ou indutiva, ela não absorve nenhuma potência média. Tá? E então, se a gente tiver na nossa casa muitas cargas reativas, a gente vai estar pagando por uma energia que nosso equipamento não pode consumir. Né? Então, as energias, as companhias elétricas, elas não gostam que tenha esses termos reativos na nossa expressão da potência média. Okay? Dando consequência ainda, a gente pode ter também, eu não irei demonstrar isso, tá? Seria uma parte da nossa aula que não agregaria nada, mas a gente percebeu o seguinte, a gente está falando de valor médio, o valor de pico, VM, IM, e a gente tem os valores RMS. As companhias trabalham com valores RMS. A relação entre um e outro é dada por esse termo raiz de 2. Então, o valor RMS é igual ao valor de pico dividido por 2. Bom, então, aquele fator meio que a gente tinha na potência média, a gente pode escrever como raiz de 2 vezes raiz de 2. Tá? Se a gente escrever ele como raiz de 2 vezes raiz de 2, a potência, ela ao invés de ser escrita em termos de valores RMS, ela pode ser escrita dessa maneira que nós temos aqui. VRMS, corrente RMS, cosseno de θv menos θi. Onde a gente vai chamar de potência aparente o produto da tensão pela corrente. Então, a potência aparente é o VRMS e RMS. E fator de potência, a diferença desse ângulo, θv menos θi. Então, o cosseno da diferença de fase entre a tensão e a corrente, ela é o nosso fator de potência. É ideal que esse fator de potência esteja muito próximo da unidade. Quanto mais próximo da unidade ele estiver, melhor vai ser. Ou seja, você está trabalhando com uma carga mais reativa. Tá? E a gente pode definir o fator de potência a partir da primeira equação como a potência média dividido pela potência aparente. Cuidado,
que vão aparecer dois S. Esse S normal, que é a potência aparente, e o S, o fasor S, que é a potência complexa, que é essa que a gente vê aqui. Tá? A gente pode escrever essa potência complexa em termos da carga da impedância. Né? A impedância seria todos os elementos que podem ou não consumir energia dentro do nosso circuito, a parte resistiva quanto a parte indutiva. Então vamos lá, de novo, a gente tem aqui escrito o fasor V e o fasor I, e a gente escreve a potência complexa, repara, esse S, aquele S estilizado, a potência complexa como meio de V vezes I conjugado, ou em termos de tensões de valores RMS, o fasor VRMS vezes o fasor IRMS conjugado, tá bom? Então podemos escrever a potência complexa da seguinte maneira: o VRMS IRMS θV menos θI. O menos aqui de novo ele surge porque o conjugado ele faz modificar o sinal da parte imaginária, né? Ou seja, muda o sinal do ângulo. Então nós temos aqui, se nós abrirmos isso aqui na notação de Euler, a gente chega com essa expressão que nós temos aqui embaixo, tá? E a gente pode escrever também essa impedância em termos de Z. Quem que é Z? Se a gente lembrar da lei de Ohm, ao invés de ter um resistor aqui agora, a gente vai ter uma impedância. Então, o fasor V vai ser igual a impedância Z vezes o fasor I. E em termos de RMS, dá a mesma coisa, porque se a gente lembrar, ambos os lados terão um fator raiz de 2. E a gente pode escrever então que a impedância é VRMS e RMS cosseno de θV menos θI. Olha, o que é importante aqui? A fase da impedância, ela é exatamente, se a gente tem a fase, o cosseno da fase da impedância é exatamente o nosso fator de potência. Então, se a gente tiver a impedância de um sistema, a gente pode pegar o ângulo de fase dessa impedância, calcular o cosseno dessa fase e ele vai nos dar o fator de potência. Bom, essa impedância a gente pode escrever em termos de R, a parte real é a parte resistiva, mais J vezes X, onde X é a indutância, é a reatância do circuito. Ela pode ser uma reatância indutiva ou uma reatância capacitiva. Então a gente pode escrever que o caso da potência complexa, ela pode ser escrita dessa maneira que nós vemos aqui, IRMS ao quadrado, que multiplica R mais JX, onde daqui a gente tem um termo que a gente chama de P e um termo que a gente chama de de Q, que acompanha a unidade imaginária. O P é a parte real da potência complexa. A parte real da potência complexa é a potência média, a potência resistível, que a gente já vem calculando desde o semestre passado. Por outro lado, o Q é a potência reativa ou em quadratura, porque ela está em diferença de fase. É a parte imaginária de S. Então a gente tem ali um triângulo, a gente vai conseguir formar um triângulo retângulo dessas potências que estão aqui. Mas antes vamos fazer aqui um pequeno resumo, né? Então a gente tem a potência média e a potência reativa, e a gente vai ter o seguinte caso: quando Q igual a zero, cargas resistivas, e a gente vai ter um fator de potência unitário. Se o Q for menor que zero, é para cargas capacitivas, então a gente tem um fator de potência adiantado. Se o Q for maior que zero, é para cargas indutivas, a gente tem um fator de potência atrasado. Então a potência complexa ela é medida em volt-ampere, tá? A potência média ela é medida em watt e a potência reativa ela é medida em volt-ampere reativo. A potência complexa é o produto do fasor da tensão RMS e o conjunto complexo do fasor de corrente RMS. Por ser um número complexo, sua parte real é a potência real, que a gente chama de P, e a sua parte imaginária é a potência reativa, que nós chamamos de Q. Então, aqui a gente tem um resumo de tudo isso que nós vimos aqui. A potência complexa ela é a soma de P mais JQ, e a gente pode escrever em termos fasores, como está aqui. A potência aparente é o módulo da potência complexa, que a gente tem aqui. A potência real ela é dada pela parte real da potência complexa, a potência reativa é a parte imaginária da potência complexa, e o fator de potência é o cosseno da diferença de fase entre a tensão e a corrente. O que eu venho falando de triângulo
da potência é esse daqui, ó. Nós temos que a potência média P mais a potência Q, ela nos fornece uma potência complexa S. Se for adiantado, a gente vai ter que θV menos θI é maior que zero. Se for adiantado, não, desculpa, se for atrasado. Se for o fator de potência adiantado, a gente vai ter que θV menos θI vai ser negativo, tá bom? E a gente vai usar isso daí para poder corrigir problemas de uma determinada instalação elétrica. Tá? É o que nós vamos ver em seguida com a correção do fator de potência. A maioria das cargas que a gente utiliza em casa, tipo máquinas de lavar, aparelhos de ar-condicionado, refrigeradores, ou cargas industriais como motores de indução. Eu falei também dos reatores de lâmpadas. Esses fazem com que a nossa residência, a nossa indústria, elas operam com um fator de potência baixo. Trabalhar com fator de potência baixo faz com que a gente pague o consumo de energia, a gente desperdice energia, a gente tem muitas perdas. Então a gente tem que aumentar esse fator de potência, deixar o mais próximo da unidade. Deixar o mais próximo da unidade significa fazer θV menos θI o mais próximo de zero possível, de tal forma que a potência reativa fica minimizada, e S vai ser exatamente o que a gente pega aqui da potência útil, porque a gente paga pela potência S, né? Então vamos lá. Vamos pegar um caso que a gente tem uma carga indutiva. No geral, a maioria das cargas que a gente tem em casa são indutivas. Eu gosto de pensar o seguinte: as partes indutiva e capacitiva de um circuito é aquilo que faz os equipamentos funcionarem. E a parte resistiva é o que realmente está consumindo energia. Então a gente tem uma carga indutiva. Nós vimos o quê? Que a gente vai ter uma tensão V e uma corrente que eu vou chamar de L. A potência entregue para a gente vai ser IL ao quadrado vezes R. Tá? Tem aqui uma fase θ1. Se eu pegar e ligar um capacitor em paralelo a essa carga, eu vou ter uma corrente IC passando pelo capacitor, uma corrente IL passando pela carga indutiva. Essa corrente IL é exatamente a mesma que a anterior, uma corrente total I. Como fica o diagrama de Phasor para esse cara? Ó, o IC ele vai fazer com que ele vai estar aqui 90 graus com a tensão, nós já vimos isso. O IL ele continua nesse ponto, e a corrente I total fornecida, se a gente olhar aqui, ó, ela diminuiu ela está um pouquinho menor, porque o ângulo diminuiu, o ângulo de θ1 veio para o ângulo θ2, que é um pouco menor. É exatamente isso que a gente vai fazer, inserir um capacitor para tentar diminuir essa corrente I, que é a potência útil que o sistema de energia entrega para a gente. A gente pode verificar isso de uma outra maneira. Ó. Então, ó, é interessante, né? Tanto para concessionárias como para os seus consumidores, que se tente de tudo para minimizar o nível de corrente ou manter o fator de potência o mais próximo possível da unidade. Então, olha, temos aqui um diagrama fasorial, onde temos a tensão P, temos uma potência reativa Q1 e aqui uma potência complexa S1. A gente quer colocar um capacitor de tal modo que a potência reativa Q2 seja menor e a potência complexa S2. E a gente sai de um fator de potência θ1 para um fator de potência θ2. Tá? Então nós temos aqui ó, que P é S1 cosseno de θ1, tudo tira do gráfico, não tem problema. Q1 é igual a S1 seno de θ1, que é igual a P tangente de θ1. Tá? Se desejarmos aumentar o fator de potência cosseno de θ1 para um cosseno de θ2, então a nova potência reativa, Q2, ela tem que ser igual a P igual a tangente de θ2. Repare que nós não estamos alterando a potência média, ela continua sendo a mesma, tá bom? E aí a gente pode escrever aqui então de outra forma assim. O QC, né, que é a potência reativa do capacitor que a gente está inserindo, a gente fala capacitor shunt, porque esse capacitor ele é ligado em paralelo. Se a gente olhar aqui, ó, o capacitor ele está em paralelo, a gente coloca aqui um capacitor shunt. Então, a gente tem aqui o seguinte, Q1 menos Q2, né, pelo gráfico, a gente tem aqui que QC é tudo isso menos esse pedaço,
E a gente pode escrever isso como uma potência média tangente de θ1 menos tangente de θ2. Aqui é relação trigonométrica, não tem nada demais acontecendo. Porém, a definição da potência aparente, nós temos que essa potência reativa, esse resultado a gente viu anteriormente, se vocês não tiverem alguma dificuldade, peço atenção para ir lá olhar no capítulo, acho que é o capítulo 9 ou 10 do sádico e confirmar isso lá. A potência reativa, ela vai ser a tensão Rms ao quadrado dividido por Xc, onde Xc é a reatância capacitiva. Tá? É 1 sobre ômega C, é o que está aqui. Ó. Então, qual o valor do capacitor que vai fazer com que meu fator de potência saia de cosseno de θ1 e venha para cosseno de θ2? O meu capacitor ele tem que ter esta cara aqui, ó, QC dividido por ômega VRMS ao quadrado, ou P tangente de θ1 menos tangente de θ2 dividido por ômega VRMS ao quadrado. Repara que a gente considerou que a nossa carga ela era do tipo indutiva, então nós tivemos que colocar um capacitor para poder diminuir o cosseno, o fator de potência. Por outro lado, se nossa carga for do tipo capacitivo, nós temos que ligar em paralelo um indutor. Tá? Então eu não vou fazer essa dedução para o caso do indutor, mas eu deixo o resultado aqui para vocês que é de forma semelhante, tá? Que nós encontramos. Então, resumindo, o que nós temos? A potência complexa, que é tudo que tem aqui, temos o que é a potência útil e temos aqui a potência reativa. É o que a gente precisa sempre deixar a menor possível, tá bom? Então vamos pegar na prática um exemplo para a gente finalizar então essa parte da correção do fator de potência. Tá? Então vamos pegar aqui, nós temos uma rede, essa rede a gente tem uma transmissão, ela tem uma energia ativa, a gente tem aqui uma subestação que pode elevar, né, tem a distribuição e a gente tem um motor, tá? Só que esse motor aqui é do tipo resistivo, a carga ativa a gente sai calor. Mas o que acontece se nós tivermos aqui agora um motor que ele tem uma parte reativa? Então a energia total, olha, a gente está colocando aqui fatores reativos. A energia total é a energia reativa mais a energia ativa. Na subestação a mesma coisa, no motor a mesma coisa. A gente tem uma carga reativa indutiva. E aí, então nós teremos uma carga mecânica. Então, para nós podermos trabalhar com um fator de potência próximo do ideal, teremos que ligar aí um capacitor shunt, um capacitor em paralelo aos nossos equipamentos. Então a gente teria o mesmo diagrama anteriormente, só que agora a gente ligou um capacitor aqui. Então, diagramamente, nós vamos ter essa situação. E na prática, abrindo, fazendo as contas para poder calcular qual é esse capacitor, como ficaria? Vamos olhar aqui, ó. Para a nossa instalação elétrica industrial, pode ser apresentada as seguintes causas que resultam num fator de baixo fator de potência. Motores de indução trabalhando a vazio, ou seja, trabalhando sem nenhuma carga ligada a eles durante um longo período de tempo de operação. Motores superdimensionados para as máquinas a eles acopladas. Então, se um determinado equipamento exige um motor de 10 cavalos, não tem por que ligar um de 50. Ele está superdimensionado. Liga um de 10, um de 12, próximo, não pode ser muito diferente. Transformadores em operação a vazio ou em carga leve, grande número de reatores de baixo fator de potência, fornos de indução eletromagnéticas, máquinas de solda a transformador, equipamentos eletrônicos e grande número de motores de pequena potência em operação durante um longo período. Okay? Então vamos pegar o nosso caso aqui. Ó. Nosso exemplo é o seguinte. Fazer a correção do fator de potência do quadro CMM1, lembrando que o quadro CM1 é esse que está aqui, que possui um total de 10 motores de 75 CVs, um rendimento de 0,92 e um fator de potência de 0,86. Esse fator de potência 0,86, por algum motivo, ele é um fator de potência baixo. Então a gente quer elevar o fator de potência desse quadro para 0,92, tá bom? Então a gente vai sair de 0,86 e 0,82. Então, aqui no nosso quadro, a gente vai ter que ligar em paralelo um banco de capacitor que faça com que o fator de potência vá para 0,92. Mas qual o valor dessa capacitância? É isso que nós vamos calcular agora. Tá? Os motores partem simultaneamente, tá bom? Então a gente vai considerar que a demanda máxima é igual à potência instalada nominal. Okay? Então a potência instalada total
vai ser 10 vezes a potência nominal. A potência nominal vai ser de 75, 736 é o fator de conversão, a gente chega em 552 kW. Bom, lembrando, pessoal, esse fator de 736 é o que converte de 1 cavalo para watt, tá bom? O cálculo da potência aparente, então, olha, o cálculo da potência aparente vai ser o cosseno de θ, que aqui é igual à potência total vezes a potência complexa. Onde essa aqui é a potência aparente. Onde essa potência aparente, a gente tem aqui a gente já tem o fator de potência, né, foi dado, o fator de potência é 0,86, então cosseno de θ é igual a 0,86. Então se a gente colocar isso aqui, a potência complexa, ou a potência, desculpa, aparente, o módulo da potência complexa, 641,86. Vamos calcular a potência reativa. A potência reativa, ela vai ser a raiz quadrada da potência aparente ao quadrado mais a potência média ao quadrado. A gente chega no valor 327,54 kVA reativo. Bom, lembrando que eles são equivalentes a essas tensões. A gente só fala de nomes diferentes para saber de quem a gente está dizendo. Vamos lá para o nosso triângulo da potência. O que nós temos? Inicialmente a gente tem a situação 1, tá? Uma potência de 552, o ST1 a gente calculou e o Q1 a gente também calculou. A gente quer saber qual é o valor de QC, né, associado aqui ao capacitor, para que a gente saia de um θ1, de um cosseno de θ1 igual a 0,86 para um cosseno de θ2 igual a 0,92. Então a gente quer que o fator de potência, que é cosseno de θ2, então esse ângulo θ2 ele vai ser de 23,07. O que eu fiz aqui, pessoal? Cosseno de 0,92. Então eu fiz a função inversa. Qual é o ângulo cujo cosseno de θ2 é igual a 0,92? A pergunta é outra. Qual é o ângulo cujo cosseno valha 0,92? Esse ângulo é 23,7. E para o cosseno de θ1 é o 30,68. Então a gente repara que a gente vai realmente diminuir, né, essa quantidade que está aqui, porque o ângulo se torna menor. Tangente de θ2, ele é o Q2 dividido por 552, né, que é a potência total. A gente tem um Q2 igual a 235 kVA, enquanto o Q1, 325 kVA. Então o QC vai ser Q1 menos Q2, a diferença entre os dois, 92 kVA reativo. Usando aquela expressãozinha que nós temos para ômega, o QC ele vai ser 92, o ômega é a frequência radial, né? Lembrando que a gente trabalha com uma frequência de 60 Hz, então a gente pega 2πf, né? 2π vezes 60, e o VRMS 380. A gente chega aqui o capacitor que a gente tem que ligar em paralelo para que possamos elevar o fator de potência, ele vai ser um capacitor de 1698 microfarad. Mas aonde esse cara vai ser ligado? Esse cara vai ser ligado aqui, ó. A gente tem a carga, ele liga em paralelo. Então, repara, temos o nosso disjuntor no nosso quadro, e aqui a gente tem um banco de capacitores, ok? Então é ali que a gente liga o nosso capacitor de 1698 microfarad, tá bom? Bom, eu vou encerrar por aqui, mas eu vou falar duas coisas antes, que é o seguinte: o nosso projeto de estudo de caso, de instalação, ele vai ser mais ou menos igual ao que a gente fez aqui. Eu quero que vocês projetem uma planta industrial que tenha uma quantidade de motores próxima desse que eu coloquei no meu exemplo, e vocês façam esses cálculos do fator de potência. Vocês vão ter que propor um problema para isso. Vocês vão criar o problema e vão dar a solução. Em seguida, aqui na apresentação, eu falo de motores, só que eu não vou entrar em detalhes desses motores, porque a gente tem todo um fator histórico, ó, se vocês olharem, está bem escrito, está bem detalhadinho. Então tem aqui a experimento de Faraday, primeiro motor, tem toda uma parte histórica que eu acho que não há necessidade da gente entrar nelas, e ele está bem comentado. Então eu vou deixar a apresentação também lá no nosso Classroom, só que eu quero chegar aqui na nossa última parte. Eu venho falando aqui também de motores de partida, motor de passo, vários tipos de motores que vocês podem encontrar nessa apresentação.
Aqui a gente tem aqui um modelo da WEG, onde ele abre o que é cada parte do motor. Aqui a gente tem aqui um motor de indução, as correntes que a gente tem associado a eles. Mas eu quero chegar lá no último slide, no slide 179, para a gente verificar uma pequena informação, que é a informação mais importante. Todo motor ele vai trazer alguns dados, e é ali que vocês vão encontrar esses dados. E chegamos agora. Se vocês olharem aqui nesse slide, nós temos aqui, ó, 3 significa que o motor é trifásico. Esse símbolo aqui de til é a corrente alternada. Aqui nós temos o tipo de carcaça, data de fabricação, número de lote, a frequência que ele opera, a categoria de conjugado, rotação nominal, grau de rotação, número de vezes que a corrente de partida é maior que a nominal. Eu falo um pouco de partidas de motores dentro das apresentações anteriores, tipos de conexões dos enrolamentos, o tipo de lubrificante necessário, e aqui a gente tem o fator de potência. Esse motor ele tem um fator de potência de 0,81, ele tem um rendimento de 85,5. Então vocês vão ter que pegar, propor uma aplicação para uma aplicação da sua indústria, escolher o motor para ela e fazer a correção do fator de potência para um valor próximo da unidade. A unidade vai ser muito difícil considerar um fator de potência 1, mas considerando o fator de potência 0,95, 0,93, aí fica de cada um, tá? E a gente tem aqui, ó, um fator de serviço, potência do motor, classe de isolamento, tensões nominais do motor e regime de serviço. Bom, então a gente encerra por aqui, ó. Eu mandei um material para vocês, são 2 vídeos de aproximadamente 40 minutos, no total dá 180 slides. Tem toda a parte de motor que eu não vou entrar, mas fica aí que vocês vão precisar delas. Então vou considerar que está acomodado, e vocês, qualquer dúvida, me procurem ou criem um tópico lá no Classroom que nós vamos respondendo, ok? Obrigado.